graça e a paz de Jesus sejam com todos, amém? Amém. Deus continue nos abençoando, direcionando. São 19 horas e 30 minutos. Então, a partir desse momento, nós estamos já em culto ao Senhor. O sacrifício vivo, a nossa vida, que está aqui sendo oferecida para o nosso Deus, que tudo merece, e nós sabemos que Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Amém. Graças a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por esse momento tão importante que é de poder estar aqui reunidos entre irmãos para louvar o Senhor e daqui a pouco também para ouvir a mensagem que será pregada, além das mensagens, da música que vai ser pregada agora também através dos louvores dos nossos queridos irmãos louvoristas. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo. Neste momento estaremos contemplando a palavra de Deus. O salmo escolhido de hoje é o salmo de número 104. Você pode acompanhar na projeção, você pode, se quiser abrir sua Bíblia, também pode abrir, fique à vontade. E eu quero agradecer você que tem acompanhado esses cultos através do YouTube. Espero que Deus tenha alcançado a sua vida, a sua família também, através da projeção do YouTube. A Primeira Igreja Batista tem se preocupado, tem se esmerado em trazer a vocês com toda a responsabilidade mensagens que vêm do alto do céu através da palavra de Deus, a Bíblia. E esperamos que esta palavra, que é fidedigna, esteja alcançando você onde você estiver, te ajudando com suas dificuldades e suas limitações, porque todos nós temos limitações, temos dificuldades, e a palavra de Deus, ela diz que ela pode penetrar até a nossa medula, até a divisão ali da alma, e isso é porque ela vem do Senhor, ela é poderosa. O Salmo de número 104, primeiro versículo, começa a nos dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Com certeza não há dúvida quanto a isso. Agora o versículo 2, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e lesse junto comigo. Versículo 2. Ele se cobre de luz como algo esplêndido, estende os céus como uma cortina. Amém? Amém? Esse é o Deus que nós adoramos hoje, que nós servimos. E nós vamos orar agora, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nossas vidas e permita que o Espírito Santo dele fale com cada um dos que estão aqui presentes e com cada um daqueles que estão acompanhando esse culto lá em sua casa através do YouTube. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, é com grande alegria, ó Senhor, que reunidos aqui estamos como igreja, como discípulos e filhos do Senhor, para te louvar, para te adorar, para ouvir a Tua palavra, como já acabamos de ler e ouvir agora. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que vieram. Obrigado, Deus, por aqueles que ainda estão a caminho deste lugar. Ó Senhor, não sabemos o que vai acontecer aqui hoje, mas o Senhor já sabe. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para testificar, para incomodar, para falar, para salvar, para, ó Deus, restaurar relacionamentos, vidas com problemas, Pai, que todos nós hoje enfrentamos. Mas o Senhor tem poder para restaurar, seja lá o que for que estiver acontecendo com as famílias aqui representadas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar agora a nossa vida, a vida dos louvoristas, que estarão agora, Pai, aqui para Te adorar, para Te louvar, com todo o nosso coração, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de exaltar o nome do nosso Deus. Vamos louvar com tudo que temos e com tudo que somos. Aleluia.
de exaltar o nome do nosso Deus e declarar quão grande é o nosso Deus, quão grandes são as tuas obras. A minha alma canta e exalta o teu nome, Senhor. Aleluia. Podemos cantar isso nesse momento.
Eles são firmados no Senhor.
minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia, Pai, reina sobre nós. Esse momento de você que veio preparado para entregar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Esse é o momento de você fazê-lo, né, conforme a tua fé, conforme o teu entendimento.
declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroa para sempre reinarás. Prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo, Santo Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Pai, depositado aqui no teu altar, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, multiplicando 100 vezes mais na vida de cada um que devolveu boa parte, Pai, daquilo que o Senhor nos entregou, Pai, daquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Que o Senhor esteja abençoando as famílias desta igreja, que o Senhor esteja prosperando não só em questão de dinheiro, mas saúde, bons relacionamentos, que o Senhor esteja abençoando as famílias da Igreja Batista, as famílias que estão assistindo, que irão assistir essa live, esse vídeo depois, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bênção sobre cada um, Pai. Te peço também que o Senhor venha estar abençoando esse momento agora da Tua mensagem, Pai, que os nossos corações estejam receptivos, Pai, que nossos corações, ó Deus, possam ser boa terra, Pai, para que a semente que for lançada possa frutificar, Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Nós reestendemos boas-vindas a todos. Se você é a primeira vez que nos visita, você sinta-se à vontade. Fique à vontade em nosso meio. E nós queremos recebê-los com as boas-vindas. Esta igreja, Bíblia de Três Marias, vai recebê-lo agora da seguinte forma: seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você gostar, volte. Mas se caso você não gostar, volte até gostar. Amém? Amém. Glória a Deus. E assim nós vamos dando sequência. Agora o momento é de entrega da palavra. Um momento que eu sempre digo que tudo que é feito daqui do culto é muito importante, é de grande responsabilidade, a começar da abertura do culto, as orações, os louvores cantados, porque é oferecidos para Deus, e agora a entrega da mensagem também não é diferente. É uma responsabilidade muito grande de entregá-la aos corações de vocês. Aquilo que Deus já me entregou ao decorrer dessa semana, então agora eu tenho o dever e a responsabilidade de repassá-la para os irmãos. E eu espero com todo o meu coração que eu consiga, pela misericórdia de Deus, entregar da forma como Deus quer que seja entregue, não da forma como eu queira entregar. E nós começamos com o endereço bíblico de Efésios
Em Efésios capítulo 5, versículo 14, o primeiro slide, vocês já podem observar o tema da dessa mensagem de Deus para nossos corações hoje. O tema da mensagem, não sei se está dando para ver, está dando, né? Qualquer coisa pode até apagar essa luz aqui se for preciso. Mas quem consegue ler aí o tema? Desperta tu que dorme. Esse é o tema da mensagem de Jesus para essa noite. Agora sim nós vamos ao texto. O endereço está em Efésios 5,14, o texto inicial que nós vamos aí dando abertura à mensagem de Deus para esta noite. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te despertará. Amém. Senhor Deus e Pai, esta é a hora, ó Deus, crucial do nosso culto. É os minutos que vão agora, Pai, ser percorridos por nós, onde a Tua palavra, que é fidedigna, será entregue. Eu tenho certeza que Teu Espírito Santo, que já está atuando desde o início desse culto, desde o começo, não será diferente hoje. Certamente, Pai, o Senhor tem muito a dizer a todos nós, e eu peço ao Senhor que possa quebrantar corações, se há algum coração ainda um tanto endurecido, que possa ser quebrantado pelo Senhor. A Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sim, é Jesus, é Ele que tem nos fortalecido, é Ele que certamente vai conduzir tudo que será dito aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas pessoas não entendem essa expressão. Desperta tu que dormes. Pode ler o restante lá? E levanta-te dentre os mortos. Olha só, e levanta-te dentre os mortos. Mas como assim? E Cristo te esclarecerá. Isso. Mas essa fala do apóstolo Paulo aqui, escrevendo aquela igreja lá em Éfeso, ela certamente causou, um reboliço entre aquelas pessoas da época, até hoje causa. Aqueles que ouvem ela hoje, especialmente pela primeira vez, pode ficar imaginando, despertar aquele que está morto. Como assim, se eu estou vivo, estou ouvindo falar isso? Isso tudo porque, queridos irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus vai dizer ali que a pessoa precisa nascer de novo, se quiser dar o reino. Então, em sentido espiritual, aquela pessoa, o pecador que ainda não se rendeu a Cristo, em sentido espiritual ele está morto. Por isso o tema: desperta tu que dormes. Desperta tu, pecador, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Você que ainda não fez a escolha de recebê-lo em sua vida como Senhor e Salvador. Esta é a intenção, esta foi a intenção do apóstolo ao escrever, porque ele que conheceu Cristo Jesus, praticamente viveu, praticamente não, viveu nos dias que Jesus viveu aqui na terra, ouviu falar muitas vezes sobre o ocorrido com Nicodemos. A história de Nicodemos todos conhecem, Todos conhecem. Nicodemos ficou intrigado com as palavras. Veja João capítulo 3, versículo de 1 a 3, o Evangelho de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Note agora a resposta de Cristo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo pensou: meu Deus, eu tenho que nascer de novo? Eu já adulto? Note o verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
hoje, desperta tu que dormes, pode despertar essa curiosidade em alguém. Como? Se eu estou vivo, estou ouvindo, como que eu estaria morto? Em sentido espiritual, sim. E é por isso que lá nos Estados Unidos, entre os anos de 1955 até 1968, ocorreu alguns fatos envolvendo uma pessoa que nós vamos agora relembrar muito e falar um pouco sobre ele, que é Martin Luther King Jr. O próximo slide mostra a foto, quem nunca ouviu falar, né? Martin Luther King Jr. é esse pastor batista. E a história desse homem, esse valente, corajoso pregador do Evangelho, ela incomodou muitas pessoas. Incomodou pessoas que estavam mortas em sentido espiritual. E por isso não quiseram aceitar a verdade do Evangelho que confronta o pecador muitas das vezes, e o pecador não fica feliz em ouvir estas verdades. Certamente vocês já ouviram falar de Martin Luther King. Se nós voltarmos aos degraus de Lincoln Memorial, lá de 1963, você vai ver ali, e é possível agora ouvir o eco do I Have a Dream, ou seja, eu tenho um sonho. Muitas pessoas até hoje ainda vão para os Estados Unidos em busca do sonho americano, que é de resolver sua vida financeira, conseguir sua casa própria, seu carro, ter um conforto financeiro, viver tranquilamente. O sonho americano de conseguir a sua terra, né? Os Estados Unidos até então, quando ainda eram apenas colônias, 13 para dizer na totalidade, lá na frente, lá em 1963, acontece então, depois já de ter sido tudo dividido, né? Agora já não são mais uma colônia, apenas colônias, mas o sonho americano continuava no coração de muitas pessoas. E aí, essa frase, que até hoje ela está lá neste memorial, ela está escrita exatamente isso, I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. Quantos brasileiros até hoje vão em busca desse sonho? Né? Talvez pode alcançar aqui mesmo no Brasil, ou no seu país de origem, dependendo de onde ele esteja, mas ficou esse jargão: se eu for para os Estados Unidos, eu volto resolvido financeiramente. E alguns até voltam mesmo, né? No entanto, o Martin Luther King, nessa década, ele enfrenta uma nação, uma geração, melhor dizendo, raivosa, onde o preconceito racial era muito grande. Mais frequentemente o mundo esquece que o que estava por trás daquela voz daquele pastor, o que ele queria de fato, ele não queria aparecer, ele não queria se candidatar a um cargo político na época, não. Ele só queria pregar o Evangelho. Ele só queria mostrar para aqueles americanos da época que o que eles estavam fazendo era de fato errado. O preconceito racial, Jesus de forma alguma pregou sobre essa questão, sendo favorável ao preconceito racial. No entanto, Martin não se permitiu calar-se, até o momento então que ele acabou sendo assassinado, bem na sacada, na varanda do hotel onde ele estava hospedado. Foi assassinado, foi calado, mas só Martin, só ele foi calado. Aqueles discípulos que ele já havia alcançado para Jesus não se calaram. O legado dele continuou, tanto que estamos até hoje falando desse, na época, no novel pastor, né? Corajoso, né? Não se deixou levar, não se deixou intimidar pelas represálias da época, tanto de partidos políticos, que naturalmente incomodou os políticos, né? Alguns, como é que se diz, empresários da época, porque de fato era muito
mais confortável para aqueles senhores, né? Já não havia mais, já tinha se passado essa ocasião, o momento dos senhores, né? Ou seja, e eles continuavam escravizando as pessoas. Havia um preconceito muito forte. As pessoas de cores da pele negra não podiam cursar a mesma faculdade de uma pessoa que tinha uma escola, a pessoa que tinha a pele mais clara, ou parda, por assim dizer, não podia. Você não podia chegar num restaurante e almoçar tranquilamente, porque aquele restaurante não entrava as pessoas de pele escura, e ele entrou nessa briga, ele comprou essa briga, e ele foi vitorioso. Deus usou o pastor Martin para levar o evangelho, para brigar contra isso, e graças a ele, e muitos outros que vieram depois, essa realidade mudou, essa situação mudou. E o respeito pelas pessoas negras foi alcançado. E por isso, a gente pode ver que até nos filmes americanos, né? Você pode ver que não tem mais essa separação. Atores, né, que são protagonistas daquele filme, hoje a maioria deles são famosos, né, e são negros, né? Poderíamos falar aqui de Denzel Washington, poderíamos falar aqui de Morgan Freeman, e, enfim, tantos outros que são famosíssimos, né, e são negros, porque na verdade a cor da pele não quer dizer nada. São seres humanos criados por Deus, não existe isso, essa separação. E Martin teve, vamos dizer, vamos chamar esse legado, né, de lutar por estes na sua época. Lutou contra a segregação racial. O problema espiritual hoje, queridos irmãos, já não é nem mais a cor da pele. Hoje já não é mais. Hoje a nossa luta é contra o ceticismo religioso. Hoje a nossa luta é contra essa camada de pessoas que estão lá fora denegrindo o Evangelho de Jesus, transformando o Evangelho de Jesus num outro Evangelho, que eles estão adicionando coisas ao Evangelho de Jesus para torná-lo mais líquido, mais leve, mais suave, e não tem nada disso no Evangelho de Jesus. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus, ele prega sim, que haverá muita felicidade, haverá vida eterna para aquele que recebe Jesus. Mesmo agora, a pessoa já pode ter paz, sim, sentir paz no seu coração, mas com aflições. Jesus não disse que seria fácil, e há igrejas, templos lotados de pessoas que estão indo atrás desse evangelho, que estão repaginando, estão reorganizando a Bíblia da forma como querem para melhor servir aqueles líderes, para alcançar o maior número de pessoas possíveis, para então mercadejar a palavra de Deus, transformando o púlpito num balcão de negócios, colocando um laço nas pessoas, uma corrente, vem cá, você agora pertence a essa igreja, e não é assim, Jesus não pregou isso. Por isso a maioria das igrejas sérias, as igrejas que têm de fato defendido a palavra de Deus como ela é e foi escrita, muitos desses templos estão menos cheios, menos abarrotados. Martin, se tivesse vivo até hoje, ele estaria dizendo: puxa vida, lá naquela época eu lutei contra o racismo, mas agora, o que é isso, gente? Cadê as pessoas? Jesus é o mesmo, porque querem continuar segregando contra o Evangelho. Agora não é contra a cor da pele, é contra o Evangelho. É contra o Evangelho de Jesus. O pecado, muitas das vezes, ele segrega a pessoa de Deus, ele afasta a pessoa de Deus. Ele impede que a pessoa veja como Deus quer que ele veja. Por isso ele está morto. O morto não pode enxergar. Ele precisa nascer de novo para que ele comece a ver a luz de Jesus, que vai iluminar o caminho dele. Vai chocar em algumas coisas? Vai confrontá-lo? Vai.
Vai ter que tomar algumas decisões? Vai ter que dizer não para si em algumas coisas? Vai precisar. Não tem jeito. Mas Jesus não negocia com ninguém. Ele oferece a salvação que é de graça, mas nos moldes dele. Precisa ser. Quando o anjo caído, antes dele cair, que era um anjo de luz no céu, foi o que aconteceu com ele. Quando ele se rebela contra Deus, ele queria que Deus fizesse da forma dele. Agora não, Senhor, é do meu jeito. Não é assim. Perdeu o direito de estar lá. E ao longo desses últimos 6, quase 7 mil anos, ele está rondando. Diz a palavra de Deus, ele está rondando a terra. Ele ruge como um leão, procurando a quem devorar. Ele sabe que seus dias estão contados. Ele sabe que Jesus, aquele que é hoje o advogado e juiz daqui a pouco, já bateu o martelo contra ele. A condenação eterna já está escrita para ele. Já foi decretada pelo juiz maior que é Jesus. Imagine uma pessoa que está nesse corredor da morte, mas ele não quer ir sozinho, ele quer levar mais alguém com ele. Então ele vai fazer de tudo para continuar enganando, como ele enganou Eva, como ele enganou o seu marido Adão, e como ele tem enganado muitos hoje. Tem enganado muitos hoje. E ele é tão sutil que ele tem usado pessoas para distorcer o evangelho que salva, no evangelho que te permite fazer coisas que Deus na verdade não permite, transformando o que é errado aos olhos de Deus como se fosse certo. Essa é a grande sacada dele hoje. Não é bem assim não. Esses pastores estão falando, não é assim mesmo que eles estão falando, não. Você tem que vir aqui para a minha igreja, você vai ver. É diferente. Aqui não é assim não. Aqui você vem para ser abençoado. Aqui você vem para poder ganhar, para enriquecer. Amanhã você vai ver, você me conta. Olha, eu quando vim para cá, o que eu tinha? Eu tinha uma bicicleta, hoje eu tenho um carro do ano. E as pessoas começam a ir atrás desse evangelho que é mais uma barganha de que uma adoração pura. Aí eu vou para lá, porque daqui a pouco eu vou estar bem na fita. Hoje nem a fita mais, não tem DVD. O pendrive, nem sei. Já está tudo lá em cima, já a tecnologia não para de avançar. Mas veja bem que é uma barganha que Satanás faz, usando esses líderes como ponte para levar as pessoas para o tormento eterno. É quando a pessoa ouve uma mensagem como esta, tu que dormes, desperta, eles ficam chocados, por que eu estaria dormindo? E olha, queridos irmãos e amigos, quantas pessoas sinceras têm entregado verdadeiramente as suas vidas nesses lugares, onde promete cura, onde promete riquezas, mas são só promessas vazias. Na verdade, não há cunho bíblico. Jesus, de forma alguma, ele pregou a prosperidade. Ele nunca quis que nós fôssemos pobres, mendigos. Não, lógico que não. É tanto que ele fala, se nós colocarmos o reino em primeiro lugar, nós não teremos falta de nada que é necessário na nossa vida. Muitas pessoas entendem esse texto, se eu colocar o reino em primeiro lugar, eu vou me tornar uma pessoa riquíssima. Porque Deus vai me dar tudo. Deus vai te dar tudo que você precisa de básico para viver. Vai te dar, não vai faltar. Jesus não pregou prosperidade. O poder do amor ágape, lá na cruz, foi estendido a toda a humanidade. A toda a humanidade. E este selo que Jesus crava ali na cruz, ele transforma as pessoas sinceras que vêm buscá-lo. Ele transforma as pessoas, especialmente quando ela vê alguém dentro de um caixão, como aconteceu no dia de ontem, anteontem, né? Anteontem. Naquele culto fúnebre. Hein? Foi ontem mesmo? Desculpe, que eu acabei me confundindo com o dia. Mas note, é nessas horas que o pecador precisa ser confrontado mais ainda. Porque enquanto estamos respirando, parece que a vida vai ser eterna aqui na terra. Está tudo bem. A sua vida vai bem.
Você está com dinheiro no bolso? Você tem seu trabalho? Você está tranquilo? Você não vai pensar na morte. Mas quando vê alguém dentro de um caixão, como aconteceu ontem, e aí Deus incomoda a pessoa usando o pregador para dizer: essa pessoa que está aqui teve um encontro verdadeiro com Jesus e está salvo. Vocês estão despedindo aqui da fisionomia, do corpo dela. A alma dela não está aqui mais. E você? Digamos que amanhã seja você aqui dentro do caixão. Qual será o seu destino? E ao fazer o apelo, eu fiquei surpreso, porque nos dias de hoje não é comum as pessoas aceitar Jesus assim, né? E quando eu fiz o apelo, as mãos começaram a levantar, e foi levantando. Não sei quem estava aqui lá ontem viu essa cena. Depois eu fui saber, 8 almas, 8 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Mas sabe por quê? Porque viu a realidade. A finitude da vida é para todos, não foi só para aquela senhora, a irmã Neiva. É para todos nós. Estou pregando hoje aqui, não sei se eu estarei aqui domingo que vem. Você está aqui agora, você não pode dizer que vai estar aqui domingo que vem. Qual de nós pode dizer com certeza? No entanto, onde você vai passar a eternidade? Cuidado com o enganador. Ele continua lá fora. Ele continua trabalhando dia e noite, 24 horas do dia, para enganar as pessoas. A escuridão não pode expulsar a escuridão. É uma frase de Luther King. Ele diz: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Apenas o amor pode fazer isso. Uma frase de Luther King. Que bacana, que linda. E é verdade. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Mas a luz pode. A luz pode. Vocês só estão vendo um ao outro aqui porque essa luz está acesa. Assim é a luz de Jesus. Quando o pecador se arrepende, aquela escuridão que envolvia a vida dele agora sai. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina. É uma luz que não se apaga. Nunca. Esse amor de Cristo por nós, queridos irmãos, não é um sentimento romântico. Não, não é. É aquele amor lá da cruz. É o amor da cruz. Com todo o sofrimento, com toda a dor, com tudo que ele tentou até pedir a Deus: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice amargo, mas contudo, que seja feita a tua vontade. E foi feita. Hoje, qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de você hoje? Que você arrependa. Arrependa dos seus pecados. Pare de travar essa queda de braços com Jesus. Não tem como ganhar de Jesus. Rende-se a Ele. Aproveite a redenção. Aproveite esse resgate já pago com alto preço por Jesus, pela sua vida. O sonho de Luther King é que os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-senhores de escravos pudessem sentar-se juntos à mesma mesa em um restaurante com outros brancos. Ele não viveu para ver isso, infelizmente. Não viveu, mas nós vivemos para ver. O sonho hoje de todos nós aqui crentes é que aquele pecador que ainda não se arrependeu possa sentar-se agora à mesa de Jesus também, para comer dela como você está comendo hoje. Mas não só hoje, às quintas-feiras, aos domingos de manhã, aos domingos à noite, que a mesa de Deus é farta. Ela é farta. Assim como o culto ontem estava superlotado na casa da irmãzinha, do irmão Sebastião, que bênção!
Que bênção foi aquele culto ontem, não é? Com toda a simplicidade dos irmãos e do ambiente, olha ali, que bênção, como Deus trabalhou ali, através das mensagens pregadas, através da nossa comunhão. A Bíblia nos diz que o sonho final de Deus é ver uma grande multidão. Apocalipse 7:9. Note para você ver. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Note que não há preconceito aqui. Não há. Todos estão ali nessa visão de João. Estavam diante de onde? Do trono. Estavam no céu, diante do Cordeiro. Trajando o quê? Vestes brancas. Por que vestes brancas? Porque todo o pecado já ficou para trás. João aqui está vendo uma pequena demonstração da igreja redimida, povos de todas as nações ali, diante do trono. E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, isso me comove, isso me choca tanto, que ao sair pela rua, minha esposa sabe disso, eu às vezes parece que eu estou enlouquecendo, porque eu vou olhando para as pessoas na rua e imaginando, será que esse já aceitou Jesus? Será que esse ainda também não aceitou? O que ele está esperando? Daqui a pouco, Jesus volta, o que vai acontecer com essas pessoas? Ao saber que aqueles que ele conhecia, que servia a Deus, não estão aqui mais. Que terror que vai ser aqui na terra. Que tristeza, queridos, vai ser para essas pessoas, quando perceber que as pessoas estão sumindo, porque a Bíblia diz isso. Eu quero te mostrar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Gostaria que vocês lessem, por favor. Não é, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos ensineis como os demais que não têm esperança. O apóstolo está dizendo ali sobre aqueles que já morreram, dormem, aqueles que já morreram, o sono da morte. Vamos continuar? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os fará trazer com ele. Note, aqueles que dormiram ou que morreram em Cristo serão ressuscitados. Deus os tornará a trazer com ele. Está acompanhando aí? É a palavra de Deus falando. Próximo versículo. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, se ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Digamos que Jesus voltasse esta noite. Oh glória, que me dera. Que voltasse essa noite. A trombeta está tocando lá fora. Você está ouvindo? A trombeta de Deus está tocando. E é o sinal que Deus te diz que vai ter para identificar a volta de Jesus. Agora, os que nós aqui estamos vivos, Jesus está voltando hoje, hipoteticamente falando, ainda não vamos subir, porque nós não vamos preceder os que já morreram em Cristo. Eles vão primeiro. Eles vão primeiro. Mas e nós? Quanto tempo ficaremos aqui? Vamos continuar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Continuemos. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É a palavra de Deus falando. É a palavra de Deus dizendo que assim que os que morreram em Cristo já levantou, agora Jesus desce. Olha o privilégio da igreja, ele vem. Por isso que ele fala, ele vem, eu vou voltar para buscar vocês. A segunda vinda dele, ele não vai mandar um anjo, ele não encarregou ninguém de fazer isso, ele disse que virá.
Jesus vai voltar. E Ele vem nas nuvens. Para então nós, agora, depois que já foi ressuscitado aqueles que morreram primeiro em Cristo, agora nós vamos também. E a entrada triunfante no céu vai acontecer da igreja. Assim como nós vimos em Apocalipse, né? Uma grande multidão de todos os povos e línguas e raças, todos de igual modo, nivelados por Deus. Ninguém melhor, ninguém inferior, ninguém maior ou menor. Todos nivelados, iguais para Jesus. Agora, para receber a coroa da vida e receber de Jesus, né? Vinde, benditos de meu Pai. Olha só, vinde, benditos. Agora já é a entrada triunfante da igreja. Queridos, o que pode ter nesse mundo aqui que queira, que possa mudar você, fazer você mudar de ideia, fazer você trocar tudo isso por alguns poucos anos aqui? Porque a morte vai chegar para todos. Para quê? Não tem lógica alguém trocar tudo isso porque ele não quer fazer parte desta família de Jesus, essa família que escolheu obedecer a Deus para viver em paz, não só agora, mas para a eternidade. Olha só, o que o mundo oferece é muito pior, não tem como nem comparar. O mundo vai te oferecer desonestidade, vai te oferecer pessoas que o tempo todo estão pensando em te passar a perna. O mundo te oferece traição. O mundo te oferece apenas coisas que aos olhos de Deus são podres. Por mais que ele esteja dizendo que é muito bom, não é, é engano. Não troque tudo isso que Jesus prometeu fazer e Ele cumprirá por nada que esse mundo possa te oferecer. Reconcilie-te com Deus hoje. Receba Jesus hoje como seu Salvador. Não queira mais fazer parte desse mundo lá fora, quais os dias estão contados. Estão contados. Há uma grande guerra da parte do Deus Todo-Poderoso vindo a Ele. O confronto entre Deus e a humanidade ímpia já está decretado. Jesus vai falar isso no capítulo 24 de Mateus, sobre uma grande tribulação, a qual nunca houve e jamais haverá na terra. Você acha que está difícil viver no Brasil agora? Você acha que nós estamos atribulados, né? Um momento político complicado, conturbado, dividido? Sim. Não está fácil. Mas isso não é comparado ao que ainda sobrevirá sobre a terra. Isso não é nada comparado às dificuldades que ainda virão. Esteja preparado. Não fique preocupado se A ou B da sua família não vai gostar de você se converter a Cristo. Tem pessoas que decidem não servir a Deus porque o meu pai não vai gostar se eu for para a igreja. O seu pai não pode te dar vida. Só Jesus. Só Jesus. A Bíblia vai dizer, se a pessoa não deixar pai, mãe, irmãos, não vai conseguir a entrada triunfante no céu. E o que vai ter valido a pena viver aqui 70, 80, 90, quem sabe 100 anos? Normalmente a gente não passa muito por 100, quando chega lá, e ainda perder a vida eterna. O que adianta? Não troque a vida eterna, não barganhe ela com o mundo. Desperta tu que dormes. Desperta desse sono maligno, dessa coisa que tem te atrapalhado a tomar a decisão mais importante da sua vida. Note que nós estamos, como eu falei de manhã, no nosso deserto, assim como os israelitas atravessaram 40 anos no deserto, do Egito até a Canaã. Nós estamos agora também atravessando o nosso deserto. Porém, a nossa Canaã agora é celestial. Vai surgir Tobias e Sanbalate para tudo
todo lado. Vai surgir vários Corá, como aquele lá no deserto surgiu para atrapalhar Moisés e o povo de Deus. Vai continuar surgindo Jezabel para todo lado. Vai continuar surgindo Iscariotes para todo lado. Não mudou nada, o ser humano continua dessa forma. Porém, a igreja de Cristo, ela vai permanecer. Nós precisamos estar firmes para enfrentar tudo isso, sem sucumbir, sem nos deixar levar por essas coisas. Lembre-se que estamos subindo a nossa montanha agora. É a nossa vez de parar de rodear o Monte Seir, como os israelitas ficaram 40 anos rodeando o Monte Seir. E Deus fala com você hoje: pare de andar em círculo. Pare de andar em círculos. Deuteronômio capítulo 2. Deus está exortando-nos hoje sobre essa questão. Quantas pessoas têm andado em círculo, achando que fazendo o mesmo caminho vai mudar? Não muda. Você está fazendo o mesmo caminho, não vai sair do lugar. Isso aconteceu com os israelitas. Depois viramos-nos a caminho e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante essa montanha, vai para o norte, chega de andar em círculo. Não sei, talvez seja o seu caso hoje. Quanto tempo mais você vai continuar rodeando essa montanha? Vai continuar andando em círculo? Deus está te dando um norte hoje, como deu para os israelitas. E Moisés, ao ouvir Deus ali, logo chegou na terra prometida. Embora ele não tenha conseguido entrar, mas levou o povo. Quem sabe hoje é o seu dia de você parar e pensar: gente, de fato eu estou rodeando o tempo todo, dando voltas. Espero chegar longe com isso. Não vai chegar em lugar nenhum. Precisa parar. Precisa ouvir a voz de Deus. Precisa se humilhar. Precisa deixar Deus cuidar da sua vida, dirigir a sua vida. Jesus Cristo subiu ao topo do Calvário para garantir que você, que eu, que nós pudéssemos entrar na terra prometida, a eternidade. Ele ressuscitou. Por isso, no próximo slide e último dessa noite, nós podemos meditar nele. Olha, apagar a luz aqui, por favor. Note que a cruz está vazia. O túmulo também está vazio. Jesus fez a parte dele. E você? Desperta, tu que dormes. A mensagem de hoje é para despertar aquele que está dormindo. E você? Que decisão você vai tomar hoje? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Essa frase do pastor Nilson do Amaral Fanini, já falecido. O que você fará hoje de Jesus chamado Cristo? Pilatos fez essa pergunta antes de mandá-lo para a cruz, né? O que fareis de Jesus chamado Cristo? Eles disseram: crucificam-o. E você? Desperta, tu que dormes. Estou repetindo o tema. Sim, estou repetindo para que esta frase possa ficar no seu coração, possa despertá-lo desse sono que está te impedindo de entrar na vida eterna. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, esteja certo de que as barreiras que têm te impedido serão derrubadas, as barreiras do pecado. Se você hoje decidir entregar a vida a Cristo Jesus, você terá, com toda certeza, o seu nome inscrito no livro da vida. Isso não é jargão de pastores e de pregadores, não. Isso é palavra de Deus. O nome daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador é escrito no livro da vida. E não é com qualquer tinta, não. É com o sangue de Jesus lá na cruz. Ninguém pode apagar o seu nome. E o último texto da noite
É de João capítulo 10, versículo 28. Podem ler, por favor? E todos assim entenderão, e não terão perecido, nem desapararão das minhas mãos. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém. Ninguém. Não tem diabo, não tem pai, não tem mãe, ninguém, disse Jesus. As ovelhas dele, o Pai as deu para ele. Torne-se uma ovelha hoje. Permita-se ser ovelha de Jesus hoje, recebendo Ele como seu maior pastor, como seu salvador. É o seu dia hoje. E é por isso que nós vamos louvar ao Senhor com esse hino, que é mais um apelo, para que você continue aí no seu lugar pensativo, orando a Deus e dizendo: Senhor, me ajuda, me dê coragem, hoje eu quero receber o Senhor como meu Senhor e Salvador. Faça isso. Eu e aquela jovem sentada ali, aquela jovem senhora, minha esposa, ela fica toda feliz quando eu falo jovem senhora, porque ela é mesmo, né? Há 34 anos tomamos essa decisão, nós nunca arrependemos. Tivemos a vida totalmente transformada. Glória a Deus por isso. E por isso que nós vamos agora apenas recitar 259 do cantor cristão. É um hino de apelo. Se você já conhece, pode até cantar se quiser, mas eu vou ler primeiro algumas estrofes, porque de fato é uma mensagem de apelo. Note o que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, note bem, em algum momento o labor da nossa vida vai acabar. Não sabemos quando, mas ele vai acabar. Que destino há de ter a tua alma, você que idosa? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, qual? Vida ou morte? Qual delas você vai aceitar? Podem ler? Por que amanhã pode ser tarde? Não que Cristo não queira te salvar amanhã, porque você não sabe se vai acordar amanhã. Por isso é tarde, pode ser tarde. Hoje é o dia. É o dia de salvação para a sua vida ainda. Tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam em vão, e é verdade. Isso tudo passa, é tudo vaidade. Mas na última hora da vida, podem ver, não vai satisfazer. Por mais que ache prazeroso na hora o pecado, fazer tudo que o mundo está fazendo, em algum momento você vai ver que não é tão prazeroso assim. E você não vai se sentir bem com aquilo. Agora, por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Quantos têm escarnecido de Jesus hoje? Quando eu falo de Jesus, venham esses crentes de novo, ô povo enjoado, né? Glória a Deus por isso. Nós não vamos parar de pregar Jesus o Salvador. Não temos essa prerrogativa, não. Pelo contrário, é uma ordem dele: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. E lá em João 3,16 ele diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, aquele mundo que dormia, que precisava despertar, porque ele deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que recebesse a vida eterna. Ponto. Não tem nada de complicado no Evangelho. No entanto, mas é Jesus o único meio de salvar por onde? Pela morte na cruz. Pela morte na cruz. A cruz já está vazia, ele já fez isso. Já ressuscitou, já está quase voltando. Pode ser hoje, ninguém sabe. E assim, eu quero encerrar esse culto hoje fazendo mais uma vez a pergunta que eu sempre faço no final de cada mensagem pública como essa. Há alguém aqui essa noite que foi incomodado pelo Espírito de Deus e que gostaria de
receber Jesus como seu único suficiente Salvador, só faz assim com a mão se há alguém. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Em nome de Jesus, há mais alguém? Há alguém aqui afastado do Evangelho que hoje gostaria de reconciliar-se com Deus, com a igreja? Se tiver alguém, hoje é seu dia, você pode reconciliar alguém afastado em nome de Jesus. A igreja está orando por você. Se você que está assistindo, está ouvindo essa mensagem aí na sua casa, caso você tenha aceitado Jesus, procure uma igreja evangélica séria. Procure o pastor. Se for em Três Marias, estou a seu dispor, à sua disposição. Eu moro aqui no bairro Ipiranga, na rua Ildefonso A. de Brito, 53. E estou 24 horas por dia à sua disposição. Isso aqui não é conversa fiada, não. É verdade. Estou aqui para te ouvir, para orar com você, para te ajudar a caminhar com Jesus. Muito bem, vamos ficar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida deste que hoje rendeu-se aos pés de Jesus. Querido Deus e Pai Celestial, ó Deus, como é bom, como é gostoso sentir do Senhor o bálsamo do Teu Espírito. Sentir do Senhor esse frescor que o Senhor traz para nós, esta alegria de saber que hoje há uma festa acontecendo neste momento no céu, porque uma alma se rendeu aos pés de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir pela vida desse rapaz, desse homem, desse chefe de família, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, a blindar o coração e a mente dele contra tudo aquilo que queira fazê-lo mudar de ideia, Pai. Em nome de Jesus, guarda a vida dele. Em nome de Cristo Jesus, que nós como igreja possamos caminhar juntos com ele, ombreados, para que possamos ajudá-los nas suas dificuldades. Em nome de Jesus, Pai, receba esta oração, receba esses pedidos, Pai, que o Teu Espírito, que é poderoso para convencer o homem do pecado e do juízo, possa continuar agora morando dentro dele, Senhor, porque nós somos o templo do Espírito do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja ter comparecido aqui. Ó Deus, eu não sei se alguém que também aceitou Jesus em outros lugares, porque essa mensagem está sendo ouvida em muitos lugares, quem sabe em outros países, que o Senhor possa, Pai, alcançar também essas pessoas, e dê a eles, Pai, uma direção certa, dê a eles, Pai, uma igreja, um pastor responsável, um servo do Senhor, para ajudá-los também a caminhar com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos isso, em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo e as doces consolações do Espírito do Senhor seja com esta igreja, seja com o Teu povo espalhado por toda a terra, Senhor, hoje e para sempre. A Tua igreja diz amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis acertar, oração silenciosa. Nós estamos terminando o culto, estarei ali fora cumprimentando os irmãos na saída.